noite a todos e a todas. Gostaria primeiro de me apresentar. Meu nome é Ricardo Pena, sou do terceiro ano de Relações Internacionais, estudo na casa, e hoje falo com vocês como secretário-geral do United Models of São Paulo 10, 70 anos de ONU, desafios e possibilidades na governança global. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em nome do Grupo de Estudo, Pesquisa e Simulação das Organizações Internacionais, o GPSOI, que hoje apresentará a palestra do ex-ministro Celso Amorim. O tema proferido pelo embaixador será Teherã, Ramallah e Doha, Memórias de uma Política Externa Altiva e Ativa. Para compor a mesa, chamo em primeiro lugar o coordenador do GPSOI, professor doutor Alexandre Futile. E agora, chamo à mesa o ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil e os governos Itamar Franco e Lula da Silva, e também ex-ministro da Defesa no governo da presidenta Dilma Rousseff, Celso Luiz Nunes Amorim. Antes de passar a palavra para o professor Alexandre Futile, gostaria só de salientar que atrás do anfiteatro estão sendo vendidos os livros de autoria do próprio ministro, que mais tarde, após a palestra, irá conceder uma sessão de autógrafos aos interessados. Ademais, agradeço novamente a presença de todos. Uma boa noite, uma boa palestra. Boa noite a todos e todas. Uma grande satisfação estar aqui, por vários motivos, né? Seja por estarmos em mais uma edição, esta 10ª edição do UniSB, seja, enfim, por todo esse trabalho que o GPSOI vem fazendo. Na verdade, digo que, como coordenador do GPSOI, menos faço, assino eventualmente papéis, mas eles têm, digamos, não só liberdade de autopensar, mas autossuficiência e proatividade para organizar várias atividades que faz o GPSOI, nosso grupo de estudos, pesquisa e simulação em organizações internacionais, ser um êxito e uma referência, inclusive, para outros grupos, sem demérito dos outros grupos que nós temos aqui na nossa casa, na Unesp. Bom, eu não vou falar muito, só queria deixar então uma palavra de agradecimento nessa breve saudação, seja a toda a casa, também a direção da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, nas pessoas na pessoa das professoras, da nossa diretora Célia Davi, da nossa vice-diretora professora Márcia Pereira, que sempre prontamente também nos ajudaram, auxiliaram para todos os esforços necessários que nós fizéssemos para termos esta noite aqui presente o ministro Celso Amorim e, obviamente, que também, vocês estão ansiosos para ouvi-lo, não para ficar eu aqui falando, o embaixador Celso Amorim dispensa vários comentários, tem um longo currículo de contribuições, né, no Brasil, não só no Itamaraty, Estrito Senso, mas também em outras diversas áreas. Nosso mais longevo chanceler da história, né, do Brasil, seja do Brasil Império, seja do Brasil República. Então, é uma grande satisfação. Agradeço também novamente ao embaixador Celso Amorim pela disposição, pela disponibilidade, pelo pronto aceite do convite para estar aqui conosco essa noite. A gente sabe que Franca, infelizmente, tem uma dificuldade um pouco de logística, né, para nós chegarmos até aqui. O embaixador madrugou hoje lá do Rio de Janeiro e gentilmente está conosco aqui essa noite. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao embaixador Celso Amorim. Muito obrigado. E a ideia é o embaixador fazer a sua exposição, né, que na verdade, a rigor, por tudo que ele representa, essa figura encerra ser uma conferência mais do que uma palestra, mas ele tomou a liberdade como se fosse uma palestra no sentido de
ao final da exposição, nós abrirmos para uma ou duas rápidas rodadas de perguntas. Ok? Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Agradecer ao professor Alexandre, queria também agradecer aos alunos que tomaram parte nessa iniciativa. Para mim, é uma grande oportunidade poder conviver com jovens, ouvir opiniões, críticas e sentir esse clima que é altamente gratificante para quem foi ministro do exterior, sentir que, ao contrário do que muitas pessoas acham ou pensam, política externa sim interessa a muita gente, a cada vez mais, e eu acho que é muito bom poder sentir isso nessa realidade que está representada aqui hoje. Eu fico um pouco encabulado de dizer que eu vou fazer uma palestra sobre o livro que está sendo publicado, que dá a impressão que a palestra é só para induzir a compra do livro, ou ao contrário, dependendo de como for a palestra, induzir a não compra do livro. Mas seja como for, eu precisava de uma referência para começar a discutir. E na realidade, apenas uma referência. Esse livro foi escrito já no final do meu período no Ministério da Defesa, e ele se centra em 3 episódios importantes da política externa brasileira, todos eles ligados de alguma maneira ao panorama global das relações internacionais. Teherã se refere naturalmente à declaração de Teherã sobre o programa nuclear iraniano, que o Brasil tem que trabalhar e obtiver o governo iraniano uma declaração que é um importante passo no sentido de buscar-se uma solução definitiva para esse problema, do programa nuclear iraniano. Ramallah, na realidade, é uma metáfora que é utilizada, mas uma metáfora de muito significado, porque ela não é a capital, mas é digamos, a sede administrativa atualmente da autoridade palestina, a capital, e os palestinos continuam gostando de Jerusalém. Mas, na realidade, Ramallah está aqui, digamos assim, a parte como um todo, o nosso relacionamento com os países árabes e também diretamente com Israel. Esse processo de aproximação dos países árabes está sintetizado no centro, e eu aproveitei até para vir a capa do livro, só para explicar, até explicar dentro, para quem não quiser comprar, ou souber qual é a ideia dessa capa. Isso é um mapa que ficava atrás da minha, na realidade, ficava atrás da minha mesa de trabalho, no Itamaraty, uma tapeçaria inspirada nesse mapa, mas muito fiel, na realidade. Todos estão me ouvindo bem? Não? Então tem que falar mais perto do microfone. Estão me ouvindo agora melhor? Sim. Então, é um mapa que, na realidade, a tapeçaria baseada nele ficava atrás da minha mesa de trabalho e sempre causava assim, várias discussões e conversas, provocava conversas, porque tem algumas peculiaridades. Ele é um mapa em que os países do sul estão em cima e os do norte embaixo. Um mapa feito em 1511 por um cartógrafo italiano, em que Palestina está no centro, Jerusalém ou Belém, enfim, na realidade é uma visão cristã, mas de qualquer maneira no centro do mundo, como de certa maneira continua no centro do mundo, sob muitos aspectos. E é o primeiro mapa, segundo a informação que eu obtive, não fiz uma pesquisa, mas eu li isso, é o primeiro mapa em que o Brasil aparece com o nome de Brasil. Um pedacinho do Brasil aqui desse lado. E o mapa é impressionantemente fiel, na realidade, se você virar de cabeça para baixo, você vê que corresponde de maneira muito aproximada para ter sido feito em 1511 à realidade. Bom, o mapa é apenas um simbolismo, não é? Porque a política externa teve muito a ver com a cooperação com o Sul, na questão de buscar uma certa reversão das relações internacionais, teve muito a ver, na realidade, com esse tema do Oriente Médio, teve muito presente em muitas das nossas ações, e, portanto, o mapa tinha, assim, para mim, um valor simbólico, e eu achei que
cabia nessa narrativa. Eu escolhi, na ocasião, 3 narrativas, 3 episódios importantes da política externa brasileira, o falecido Teherã Ramallah, e o terceiro, Doha. Doha, na realidade, pode até induzir uma certa interpretação errônea. Parece que são 3 cidades do Oriente Médio, mas na realidade Doha não está aqui por nenhuma questão do Oriente Médio, Doha está aqui em função da rodada de Doha, que foi algo em que o Brasil esteve profundamente empenhado, antes até de eu ser ministro, que eu continuei muito empenhado e que ocupou uma grande parte do meu tempo, do meu esforço físico, do esforço mental e da capacidade de articulação brasileira. Então são 3 episódios que têm muito a ver com essa possibilidade do Brasil atuar no mundo e não apenas, digamos, na sua região, ou não apenas... E aí eu chego ao subtítulo do livro, né? Memórias da Política Externa Ativa e Altiva. Por que ativa e altiva? Na realidade, essa adjetivação, ela não foi muito pensada. Eu, quando fui escolhido pelo presidente Lula, ou melhor, quando a minha escolha foi anunciada publicamente pelo presidente Lula, isso coincidiu com o dia em que havia vários ministros sendo anunciados. Então, num hotel em Brasília. Eu sabia que nós todos teríamos muito pouco tempo para falar. Tem que falar o presidente, naturalmente. Então, teríamos pouco tempo. Então, eu tinha que, em 2, 3 minutos, dar um pouco uma ideia do que nos diferenciava, o que nós queríamos fazer, que ressaltava aspectos diferentes da política externa como vinha sendo trazida até então. E quando eu digo até então, eu, em parte, me incluo como tendo sido o ministro do governo Itamar Franco pela fase que nós tínhamos vivido na época. Ativa e altiva. Por quê? Ativa, do Brasil não depender de ter que reagir a agendas colocadas por outros, ser capaz de fazer a própria agenda. Não só a sua agenda, mas contribuir para a agenda internacional. Eu acho que uma das maneiras de você medir o poder dos países ou a capacidade de ação é a capacidade que eles têm de influir na agenda. Então, o que vai ser discutido, quem vai discutir, quais são os países. E se você verificar o que vai aparecer no livro, você vê que justamente isso foi um esforço muito grande. Quer dizer, a nossa relação com os países árabes era uma relação escassa, apesar, digamos, do número imenso de descendentes de árabes, principalmente libaneses e sírios, não apenas, no Brasil. E a relação é uma relação muito pequena, mas nós conseguimos modificar isso. Então era uma política externa que não ia se limitar, digamos, a reagir à agenda. Era uma política externa que iria propor a agenda, ela também seria propositiva. Isso, de certa maneira, respondia um pouco a questões que nós havíamos visto no passado. Eu havia visto no passado como embaixador, frequentemente, um comentário: olha, o Brasil pode fazer isso, pode ter tal posição, mas nós não podemos ser muito proativos. Eu achava, mas por que nós não podemos ser proativos? Nós temos que ser ativos, nós temos que procurar fazer valer as nossas opiniões nos foros internacionais, nas grandes questões internacionais. Então, o ativo vinha daí. E o altivo vinha da ideia de que o Brasil não tinha que se submeter a propostas que vinham de fora. Não aparece muito nesse livro, mas é objeto de um outro livro que tem aí, que tanto conversa com o Robert Palmato quanto breves narrativas diplomáticas. Essa época havia uma grande pressão porque o Brasil assinasse o acordo da ALCA, né, que rapidamente aceitasse a negociação como ela estava colocada. E ela não parecia, para mim, conveniente, não parecia a outras pessoas conveniente da maneira como estava colocada. Eu até considerava possível buscar uma renegociação que nos colocasse dentro de algo que pudesse ser mais favorável. Mas não era o que havia, mas a pressão era enorme. Eu me lembro que, logo que nós assumimos, logo que a Lula assumiu, que eu assumi como ministro, imediatamente os jornalistas me perguntavam: mas quando é que o Brasil vai fazer a oferta? O governo anterior havia ainda, enfim, mecânicas de reunião, não fizeram isso por nenhum pensamento nocivo, foi apenas a mecânica da reunião. Nós, 45 dias depois de possados, teríamos que fazer uma oferta para a negociação
tarifária dentro da ALCA. Isso me parecia uma total impossibilidade. Independentemente dos defeitos que eu via na ALCA, eu tinha que conversar com a sociedade brasileira, eu tinha que conversar com os empresários, tinha que conversar com outras, tinha que conversar com as organizações não governamentais, com os sindicatos. Não me parecia possível aceitar algo que estava já pronto para nós aceitarmos de uma determinada forma. Então, acho que o Altiva vinha em grande medida como decorrência dessa percepção e também, ao longo do tempo, a percepção que eu tinha tido como embaixador de que certas coisas que nós achávamos certas, mas que nós não fazíamos para não irritar os grandes países, né? E que a nossa capacidade de oposição a certas ideias que nós não gostávamos iam só até certo ponto, não criar um problema sério com eles. Então, essa sensação que eu trazia de longo tempo, não só como embaixador, mas em outras funções que eu tive ao longo da minha experiência diplomática e não diplomática, é que me levava a também falar, olha, temos que ter uma política externa que seja afirmativa, que seja altiva, né? E até uma certa dificuldade de traduzir, hoje em dia eu penso como traduzir o livro, porque altiva em outras línguas, as palavras podem ter uma conotação um pouco assim de orgulho, não é problema de orgulho, é problema de questão de você não se submeter. Então, em resumo, o que eu diria, que a eleição então, do presidente Lula, que tinha sido um operário, líder sindical, que tinha chegado ao poder, para nós significava aquilo que o presidente Obama, quando era candidato, veio a dizer: sim, nós podemos. Na realidade, o que significava o Brasil novo, naquele momento, que tinha recuperado a democracia, que tinha obtido a estabilidade econômica, mas que tinha ainda uma grande dívida de desigualdade, mas que o governo se propunha a encaminhar, se não resolver definitivamente, era um Brasil que sim podia falar nas relações internacionais, porque nós não estávamos assim, digamos, não tínhamos um grande telhado de vidro, né, que nos expusesse, como no passado, durante o governo, durante o período ditatorial, o Brasil ficava muito limitado a tomar iniciativas aqui, algumas na região, que também eram outras ditaduras, algumas mais fácil, e como reagir diante dos Estados Unidos, ou diante de certas questões, houve até decisões, às vezes, positivas, importantes também, mas era um peso. Depois a inflação continuava corroendo, ficava sempre o Brasil numa negociação comercial, vocês falam isso, mas sua moeda daqui a pouco já desaparece, de autoridade você vem aqui discutir. Então, também foi um momento importante, tem que se reconhecer, começou no governo Itamar Franco, mas obviamente continuou no governo Fernando Henrique Cardoso, e tudo isso também nos dava. E a eleição de um operário fiel às suas origens, como presidente da República, era algo também muito importante para que o Brasil acreditasse na sua capacidade de mudar as coisas e acreditasse na sua capacidade, não só no plano interno, mas também na sua capacidade de mudar as coisas no plano internacional. Então, o ativo e a altiva vieram assim. Eu não tinha tempo, numa fala de 3 minutos, de discorrer sobre o Mercosul, sobre a ALCA, sobre a Organização Mundial do Comércio, sobre a nossa política com a África. Isso não dava para fazer em 3 minutos. Então, eu achei 2 adjetivos que a meu ver, resumiam o que eu entendia que seria uma mudança de atitude. Não, o Brasil, sim, vai ser proativo na defesa dos seus interesses, sim, pretende não só ter a sua posição sobre os itens da agenda internacional, mas contribuir para a própria agenda internacional de alguma maneira. E, ao mesmo tempo, teremos, quando necessário, a capacidade de dizer não, ainda que isso incomode outros países e outros interesses poderosos. Não era uma coisa óbvia, mas era uma coisa que mais ou menos me ocorria, e tudo isso, digamos, era intuído, né? Porque eu não tinha sequer conversado em profundidade com o presidente Lula para traçar uma estratégia. A estratégia foi se desdobrando à medida que o governo foi avançando. Havia algumas intuições óbvias, que era preciso reforçar a integração da América do Sul, que havia necessidade de desenvolver relações com os países do Sul, que nós teríamos que ter uma independência maior nas negociações comerciais, mas não havia, digamos, se perguntasse, vocês vieram com uma estratégia pronta? Bom, eu, no caso, tinha, inclusive, praticamente conheci o presidente Lula quando ele me convidou, então era uma coisa assim para mim nova, mas todo o histórico dele, o que eu sabia dele, me fazia crer que ele daria apoio, e eu acho que ele, talvez por também uma afinidade assim, que se estabeleceu também,
acho que confiou que poderia delegar muitas coisas para nós. E logo no início do governo, só para mencionar 2 episódios ou 3 importantes, nós tivemos que demonstrar e dizer que viemos. 3 episódios assim rapidamente mencionados. Foi a questão do grupo de amigos da Venezuela. A Venezuela estava em crise profunda depois da tentativa de golpe em 2002, e nesse momento enfrentando lockouts e greves, situação social muito complexa, muitos conflitos, e o Brasil achou, e já o presidente Fernando Henrique teve alguma participação nisso, mas sobretudo já no governo Lula, que tínhamos que ter uma participação forte para ajudar a resolver o problema. Não intervir nos problemas venezuelanos, mas, digamos, ajudar a que fosse retomado um diálogo entre as partes, e o que acabou ocorrendo, isso eu não vou botar em detalhe, porque também faz parte de uma outra narrativa, que são 7 breves narrativas do grupo de amigos da Venezuela. Então, isso já foi logo um teste, de pronto, o Brasil demonstrando que era importante, imediatamente o secretário de Estado norte-americano ligando para saber o que o Brasil pretendia fazer, e, na realidade, o Brasil conduziu esse processo. Isso foi criado, mas o Brasil foi o Chile, México, Estados Unidos, Espanha e Portugal. Me pergunta por que agora, se quiserem umas perguntas, eu respondo por que nós pensamos dessa maneira. A única coisa que nós quisemos desde o início demonstrar era que era um grupo de amigos da Venezuela, que tinha que ter pessoas, países que representassem diversas posições. Não era só um grupo de amigos do presidente Chávez, independentemente da nossa posição individual, era um grupo de amigos da Venezuela e tinha que propiciar um diálogo, e era o que nós estávamos tentando fazer. Bom, houve também a questão da invasão do Iraque, em relação à qual o Brasil tomou uma atitude muito forte. O presidente fez declarações muito contundentes de condenação, e além disso, nós tivemos uma presença razoável nas discussões com o Kofi Annan, com o próprio Colin Powell, enfim, até uma carta para o Papa foi escrita, e eu, da qual fui portador. Então, demonstrava que nós estávamos interessados em participar dessa grande agenda internacional, e isso era bem recebido. Nós passamos a ver que a nossa participação era bem recebida. E o outro, assim, terceiro grande teste logo de início foi justamente a ALCA, em que a aparição de certos grupos de interesse no Brasil, e sobretudo da mídia, era imensa, a tal ponto que numa das reuniões que nós tivemos no Brasil, o Bob Zelig veio ao Brasil, porque o Brasil era co-presidente do Comitê Negociador da ALCA. Numa das negociações, uma jornalista chegou a ficar zangada com o Zelig, porque o Zelig não foi tão crítico do Brasil quanto ela gostaria que ele fosse. Ao contrário, eu tinha feito uma proposta, vamos encontrar uma maneira de talvez ver se é possível negociar de uma forma aceitável, etc. E ele achou, ele era muito pragmático, vamos tentar. E nós até avançamos muito, se vocês acompanharem até a reunião em Miami, que foi acho que lá para outubro de 2003, até estávamos avançando no sentido que parecia possível. Mas no final havia 2 ou 3 assuntos que não permitiram chegar a uma conclusão. E, obviamente, quando a ALCA começou a ficar um pouco mais equilibrado, o interesse norte-americano, mesmo que outros países, foi diminuindo. Mas essa nossa atitude firme em relação à ALCA também demonstrou esse aspecto da altivez. Só para, talvez, completar, eu falei de 3 temas, mas um outro que demonstra, 2 outros, que demonstram, digamos, a nossa postura propositiva logo no início do governo, 3 outros, na realidade. Logo no início do governo, para falar do primeiro ano do governo, no segundo dia do governo Lula, numa conversa com a chanceler da África do Sul, nós propusemos, quer dizer, nasceu da conversa, não posso dizer que tenha sido uma ideia conjunta, mas, digamos, eu formulei de maneira mais direta, o grupo que acabou sendo o IBAS, né? E Índia, Brasil e África do Sul, que é um grupo que tem muita importância. Aliás, é um artigo que me mandaram hoje, eu não sei de onde é. Muito interessante, mas está nessas... Hoje em dia, tudo na
internet, você não sabe nem aonde viu, nem como viu, mas um artigo muito interessante falando no papel que os BRICS, em decorrência da posição do IBAS, poderiam ter na reconstrução da Síria. É um artigo muito interessante, tem até um trocadilho em inglês, dizendo vamos construir a Síria com bricks, que é tijolos, né? Também bricks and mortar, cimento. Né? Então, é um artigo que eu li hoje, não sei se o artigo é de hoje, eu teria que ver. E o BRICS, então, também foi uma ideia nova, quer dizer, por que não fazermos um grupo que possa ser composto por um país de cada região do mundo em desenvolvimento, mas sendo os 3 países democráticos, 3 países multiétnicos, multiculturais, e isso, países com liderança na região, mas que poderiam se expressar no mundo, como aliás é sugerido nesse artigo, o autor é um indiano, nesse artigo que eu li hoje. Então, isso mostra também digamos assim, nós não tivemos medo de ser imaginados. E, enfim, essa é uma das coisas que eu queria mencionar. Eu tinha falado que ia mencionar 3, mas, enfim, a ênfase dada desde o início do governo também, a integração da América do Sul, muito forte. Aproveitamos uma visita aqui do presidente do Peru para começar uma negociação, que terminaria sendo uma negociação do Mercosul e a comunidade andina, que, na realidade, possibilitou, criou vértebra, inclusive de natureza econômica, para o que veio a ser a Unasul. Então, isso também foi uma coisa importante que ocorreu nessa época. E a nossa atitude em Cancún, na reunião ministerial do OMC, que era a reunião em que em tese se aprovaria, assim, no linguajar do OMC chamam de modalidades, mas na verdade modalidade não traduz bem em português. Seria, digamos, um arcabouço para um acordo final, com todos os conceitos já enunciados, e o acordo que veio proposto era muito ruim, atendia basicamente aos interesses dos Estados Unidos e da União Europeia, e o Brasil não só disse não, mas articulou um grupo de países que passou a ser o G20 da OMC, o G20 comercial, não confundir com o outro G20, que teve uma atuação muito grande em todo esse período e, enfim, infelizmente não conseguimos chegar a um acordo, mas pelo menos impedimos um mau acordo e congelar, digamos, uma situação de desvantagem. Então, essas são algumas das ideias. E dentro dessas ideias inovadoras, teve também a ASPA, essa ideia. Na cabeça de quem iria passar ter uma cúpula de países da América do Sul e países árabes? Bom, passou na nossa e se revelou uma coisa muito frutífera. Continuou, agora acabou de haver uma nova cúpula da ASPA, a nossa presidenta não pôde ir, mas foi o ministro das Relações Exteriores, e os resultados continuam. Aliás, hoje mesmo, eu vi lá antes de vir, hoje na minha casa, uma mesa com as coisas meio espalhadas, tinha um panfletinho da ASPA, não sei se é desse para o ano que vem, mas foi para esse ano, porque não tem um defeito, aliás, vale para publicações, às vezes, universitárias, é no teu ano, você não sabe, diz assim, Márcio, vamos fazer isso, Márcio, você pega o panfleto depois, você não sabe se é o Márcio que já passou, ou se é o Márcio que ainda vem. Mas, de qualquer maneira, inúmeras atividades culturais entre a América do Sul e países árabes que geraram também maior conhecimento político, que me levaram a viajar inúmeras vezes em países árabes, que foi o que possibilitou que depois o Brasil fosse chamado para participar de conferências, como a Conferência de Anápolis, em que se discutia a questão do Oriente Médio, e que o Brasil passou a ter conhecimento real dos problemas da região. Não só um conhecimento importante, que pode vir do estudo, do livro, mas conhecimento, como é que reagem os líderes, isso faz parte da diplomacia, saber como eles reagem, você vê como é que a expressão da pessoa quando ela está falando, né, que você dá para medir até um pouco a sinceridade ou não do que está sendo dito. Enfim, isso vocês verão, os que tiverem paciência de ler, o contato que me possibilitou, por exemplo, levar mensagens do presidente Assad para o então primeiro-ministro Olmert sobre as negociações sobre o Golã, e mais tarde, a pedido do próprio primeiro-ministro Netanyahu, no sentido inverso, para o presidente Assad, para retomar essas negociações que haviam ficado paradas. Enfim, então, essas ações que nós tomamos logo no início do governo, de certa maneira, possibilitaram uma visão
que mostrava a que o Brasil veio, a que a diplomacia do Brasil veio, né? Eu acho que a ALCA é um exemplo disso, a OMC, a capacidade de dizer não ao mau acordo e de articular, porque não é só dizer não e ficar... Isso não resolve. É você articular um grupo que depois, inclusive, foi um grupo muito propositivo, as principais propostas de agricultura, por exemplo, nasceram do G20 durante as negociações, enfim, tudo isso gerou uma situação nova, com a qual a própria mídia brasileira e a opinião pública brasileira não estava acostumada a lidar. Era muito surpreendente, porque o Brasil tinha uma política aqui na América do Sul, esporadicamente poderia até tomar uma atitude independente, como tomou, estava contando hoje aqui o professor do governo Geisel, por exemplo, a nossa atitude de reconhecimento de Angola, que foi uma atitude até corajosa naquele momento, em que o governo de Angola era visto como um governo... Aliás, ele mesmo se proclamava marxista, e para nós era um país irmão que se tornava independente, nós tínhamos que reconhecer rapidamente. E houve outras ações importantes ao longo da história, que eu não posso mencionar todas aqui. Mas, de qualquer maneira, o número de iniciativas, eu mencionei esse G20 do OMC, a capacidade de criar grupos novos, como o IBAS, a ASPA, a nossa política para a África, não só em palavras, mas em realidade, num aumento enorme de cooperação técnica, a tal ponto que, anos depois, eu encontrei um professor africano, Calestos Juma, ele é uma pessoa mais especializada em agricultura. Um dia ele me disse uma coisa que eu achei sensacional, falei, isso aqui devia ser o lema da nossa agência de cooperação. Para cada problema africano existe uma solução brasileira. Isso não teria sido percebido se nós não tivéssemos também trabalhado da maneira que trabalhamos intensamente. Então, quer dizer, tudo isso criou uma realidade nova e uma percepção nova das relações internacionais. Eu vi há pouco. Bom, mas eu queria dizer uma coisa assim. Todos esses três temas aqui são temas da política global. Eu até, se quiser, eu deixo mais tempo para pergunta, para não ficar falando muito, porque eu não sei o que interessa mais. São temas da política global. Mas isso só era possível se nós consolidássemos uma política importante de integração na região. E, por isso, ao mesmo tempo que nós estávamos lá tratando, por exemplo, inicialmente da questão do Iraque, ou propondo a ASPA, essa América do Sul, país árabe, tomando iniciativas na África, no IBAS, etc., ao mesmo tempo nós estávamos aqui consolidando também a relação com os nossos vizinhos, né? Através do reforço do Mercosul, com todos os defeitos que as pessoas falam do Mercosul, tem muitas coisas positivas, coisas como que, por exemplo, a Aliança do Pacífico nem sequer sonha, por exemplo, a liberdade de movimento dentro dos países. Eu não creio que seja uma coisa óbvia um chileno ir para o México, um colombiano ir para o México, sem passaporte. Não ocorre do brasileiro para a Colômbia, não falo nem do Mercosul, até mais amplamente, na América do Sul. Então, nós aprofundamos, criamos uma coisa que, a meu ver também, eu não sei, não analisei, eu vejo que a ASEAN tem feito muitos progressos, mas eu não creio que haja outro, pelo menos não havia na época, Associação de Países em Desenvolvimento, com um instrumento semelhante ao que a União Europeia tem, claro, com outras proporções totalmente, para ajudar os mais pobres ou os mais frágeis na região. Então, nós criamos o FOSEM dentro do Mercosul. Graças ao FOSEM, nós pudemos fazer com que Assunção, que é a capital do país, que é sócia da maior hidrelétrica, foi a maior hidrelétrica do mundo, hoje é a segunda maior hidrelétrica do mundo, possa ter eletricidade constante, porque não tinha. Quer dizer, como é que você pode imaginar? E aí você imagina, mas existe um grande ressentimento dos paraguaios com o Brasil. Tinha que ter. Você está ali, você é sócio da maior hidrelétrica do mundo durante muito tempo. Agora não é mais a maior, é a segunda. A maior agora é Três Gargantas. Mas, e ao mesmo tempo, a sua capital, que não fica tão longe, não é como o Brasília, é 200 quilômetros da hidrelétrica, não tinha iluminação constante. Então, graças ao FOSEM, pelos mecanismos do FOSEM, nós conseguimos fazer uma linha de transmissão de alta tensão e propiciar a resolução desse problema. Mas muitas outras coisas foram feitas dentro do Mercosul, todo um aspecto social, previdenciário, etc., que essas outras
outras iniciativas, infelizmente, não tem. Né? E só para, já que eu falei da Aliança do Pacífico, eu acho que eu preciso falar que não tem nada contra os países, mas a ideia, a concepção, que a Aliança do Pacífico é muito midiática. Eu tive agora na Inglaterra, há pouco tempo, quem gosta muito da Aliança do Pacífico é o Economist. É o Economist e o Financial Times, porque é uma aliança mais liberal, então está mais dentro da ideologia que vocês têm, qual deve ser o desenvolvimento, vocês acham ótimo. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês sabiam, talvez soubesse, talvez não soubesse. Todos os países da Aliança do Pacífico comerciam mais com o Mercosul do que com os outros países da Aliança do Pacífico. Então, vamos colocar as coisas nos devidos lugares. As pessoas que falam, o Mercosul é um fracasso. Bem, a estatística que eu tenho até 2013 ou 2014 indica que desde a criação do Mercosul, o comércio mundial, e olha que tem a China nesse pedaço, hein, que mudou muito, não a favor desse percentual que eu vou dizer, mas ao contrário, contribuiria para diluir. O comércio mundial aumentou 5 vezes, desde 91, nesse período. E o comércio entre os países do Mercosul aumentou 12 vezes. Então não se pode dizer que esse esforço foi um esforço que não deu resultado. Claro, você tem problemas atuais, você tem que ver como vai encaminhar, você tem diferenças, os países passam por dificuldades, enfim. Mas, de modo algum, eu acho que a gente pode dispensar o Mercosul, dispensar a integração da América do Sul. E nós, em paralelo, como nós não podíamos, para a América do Sul, fazer algo semelhante ao Mercosul, isto é, ter uma união aduaneira, ter uma tarifa externa comum, uma integração mais profunda, que é como é a União Europeia, porque alguns países tinham tarifas muito baixas, já tinham acordos comerciais, estavam negociando acordos comerciais com os Estados Unidos, com outros países. Como não dava para incluí-los propriamente no Mercosul, nós tínhamos que ter alguma coisa para eles. E a base dessa integração mais ampla da América do Sul, do seu conjunto, foram os acordos comerciais que, como eu mencionei en passant, se iniciaram para a negociação com o Peru e depois se desenvolveram para a negociação entre o Mercosul e a comunidade andina. Fez um acordo em 2004 e depois se negociaram. Então, quando as pessoas dizem precisa liberalizar o comércio, nós já temos com os países da comunidade andina, portanto, com todos os países da Aliança do Pacífico da América do Sul, o México é uma situação um pouco diferente, mas com todos da América do Sul, nós já temos acordos de livre comércio, as tarifas chegaram a zero em 2019. Quer dizer, nós não estamos... e acabou de ser assinado, aliás, uma coisa importantíssima, ontem foi assinado um acordo de investimento com o Chile. Nós tivemos que pensar isso, vindo, nós Brasil, porque na verdade isso acabou se concretizando agora já no governo da presidenta Dilma, que não tinha nada a ver com isso diretamente. Porque algumas dessas negociações começaram antes, dessas reformulações. Ter um acordo de investimentos que fosse incompatível com a nossa visão do que é possível e do que não é possível do ponto de vista constitucional. Então, esse acordo com o Chile de investimentos é muito importante. Há um acordo de serviços também, existe acordo de serviços a negociado, pelo menos a negociação iniciada no Peru, com Colômbia foi proposto acordo de investimento, então tem muito mais do que se pode fazer. Mas supor que não há um trabalho de integração na América do Sul é uma coisa totalmente ilusória. Inclusive, a América do Sul chegou em determinado momento a responder por quase 20% do total das nossas exportações. Depois a China subiu muito, então, e também a crise na região fez com que diminuísse um pouco. Mas ainda é, certamente, algo não muito longe disso. 18, eu não tenho acompanhado essas estatísticas ultimamente, porque não tem dado na função. De qualquer maneira, deixa que vocês pesquisem, mas de qualquer maneira é um comércio muito importante, com uma diferença em relação ao comércio que a gente tem com o mundo. Porque, nesse caso, 85% do que nós exportamos é manufatura, e no caso do Mercosul, pelo menos, eu não posso falar da América do Sul, porque eu não tenho dado, mas no caso do Mercosul, 80% do importado também é manufatura. Então, é um comércio de qualidade muito mais alta, muito mais importante. Então, eu fico muito preocupado com essas, quando surgem ideias de flexibilizar o Mercosul, de deixar cada um do seu lado, porque isso foi justamente aquilo que o Brasil teve que lutar, que era uma tendência dos outros, era o que o Uruguai queria há mais tempo, era o que a Argentina quis no período do Menem,
e cavalo no ministro da Economia, e o Brasil justamente achava que para nós termos uma integração efetiva, nós precisávamos ter essa tarifa externa comum. Então, eu estou só falando isso rapidamente, bom, e também pulando etapas, quer dizer, para além do Mercosul, nós retomamos uma ideia que tinha sido exposta inicialmente pelo presidente Itamar Franco, de construir uma área de livre comércio sul-americana, que na realidade é esse acordo da comunidade andina com o Mercosul e os acordos materiais mesmo que resultaram desse acordo quadro. Guiana e Suriname é um caso um pouquinho diferente, porque eles são países, não sei se tecnicamente são países de menor desenvolvimento relativo, mas são países mais pobres e que tem também uma ligação forte com o Caribe, então o tratamento deles é um pouco diferente. Mas mesmo assim, houve um esforço grande de liberalizar, de melhorar o comércio com eles, permitir que a gente importe produtos deles. Enfim, então, e com isso e outras ações na área de infraestrutura e várias outras áreas, e políticas, naturalmente, presença política constante, nós construímos uma relação muito forte na América do Sul, muito forte. Por exemplo, com relação a esses encontros com outras regiões, seja a África ou seja os países árabes. A ideia inicial, com relação aos países árabes, no caso da África até foi sugerido pelo presidente africano, era Brasil, países africanos. Brasil-África. Não existe Índia, África, China, África. Mas nós não queríamos isso, porque nós queríamos trazer a América do Sul junto, até para dar uma personalidade externa à América do Sul. Então, eu acho que a primeira vez em que uma grande reunião em que você tem a América do Sul em conjunto foi essa, a primeira cúpula da ASPA, que se realizou em Brasília em 2005. Mas mais interessante foi que se realizou mais tarde no Catar, porque nessa, não sei se foi 2008 ou 2009, eu até menciono também no livro, foi muito interessante que o Catar, um país árabe, o Catar até é um país não tão restritivo, mas ali na região muito restritivo em relação ao papel da mulher. E nós tínhamos a América do Sul representada pela presidenta Bachelet do Chile, falando em nome da América do Sul, porque ela era a presidenta da Unasul na época. O Chile tinha a presidência da Unasul. Eu acho que, para mim, foi uma imagem muito importante ter visto aqui num grande hotel no Catar, em Doha. Doha podia ter entrado aqui também por causa disso. Um grande cartaz, um grande telão, onde aparecia a presidenta Bachelet falando em nome da América do Sul. Eu acho que isso ali tem também um lado de diálogo de civilizações ocorrendo naquele processo muito positivo. Enfim, então essa aproximação forte com a América do Sul foi também o que possibilitou ao Brasil atuar de maneira mais ampla e mais desinibida em várias outras áreas, seja na área econômico-comercial, não foi o caso do Doha. O Brasil é um país absolutamente central. Eu vou dar um exemplo para vocês dessa centralidade, porque os brasileiros gostam muito de se... A elite brasileira, eu acho que gosta muito de se diminuir, dizer, não, no Brasil... Não, isso aqui está ilustrado até com foto, para não deixar dúvida. Havia no antigo GATT, e mesmo no início do OMC, como em toda negociação, você tem assim, grupos concêntricos, né, que vão realizando. E o núcleo central era formado por algo que se chamava Quadro. E o Quadro era composto pelos Estados Unidos, União Europeia, antes era a Comunidade Europeia, depois a União Europeia, Canadá e Japão, que eram as 4 grandes potências econômicas, ou vistas como as 4 grandes potências econômicas. E depois que as coisas eram aprovadas pelo Quadro, aí então podiam entrar outros países, etc. Bem, com o que aconteceu em Cancún, a criação do G20, o papel que o Brasil teve de mostrar que nós não íamos aceitar e nós levaríamos conosco. Quando eu levaríamos conosco, quer dizer que a gente mandou um trabalho de articulação, que nós tivemos também que fazer concessões para outros países, mas conseguindo reunir países aparentemente tão diversos, de interesses tão diversos na agricultura como o Brasil e Índia, países de desenvolvimento médio como o Brasil e países de menor desenvolvimento relativo, como a Tanzânia e outros países africanos. Juntar tudo isso no grupo não era óbvio, né? Então, com essa força ganha, de certa maneira, por esse esforço diplomático, de diplomacia econômica, que era o Quadro, passou a ser um novo quadro. Inicialmente é chamado de novo quadro, depois de G4, que passou a ser um grupo composto por União Europeia, Estados Unidos, Brasil e Índia, que tomaram o lugar de Japão
e Canadá. Mais tarde, provavelmente a China entraria nisso. A China não entrou logo porque a China, ela fazia parte do G20 até, mas eu respondo isso porque é uma questão que obviamente vem a mente. Como a China não, porque a China era um pouco inibida dentro da OMC, porque ela tinha entrado há pouco tempo, então estava defendendo os interesses dela, não queria muito protagonismo. Mas ele entrava, ele nos apoiava, etc. O Brasil e Índia, Estados Unidos e as grandes reuniões foram, as reuniões mais importantes foram centralizadas em torno desses 4 países. Isso é uma mudança radical em matéria de comportamento nas negociações comerciais. E isso nos possibilitou participar de outras negociações, como eu já mencionei, que foi a negociação de Teherã, que acabou não sendo adotada, mas de alguma forma antecipa o que veio acontecer mais tarde com essa negociação com o Irã, porque na realidade não é que ela seja uma parecida no detalhe, mas nós mostramos que era possível, que uma abordagem baseada no diálogo era possível. Né? Isso eu acho que ajudou a influenciar pelo menos algumas pessoas, eu digo isso não de maneira só assim hipotética, sei artigos, por exemplo, eu li de personalidades importantes dos Estados Unidos, que fui na política norte-americana, dizendo, olha, lá para 2011, assim, quem sabe está na época de nós voltarmos a olhar aquele acordo que o Brasil e a Turquia tinham proposto. Ficava claro que você tinha um problema do programa nuclear iraniano muito agudo, Israel pressionando muito e os Estados Unidos vendo mais tarde ele ia ser levado a bombardear. E eles não queriam se meter numa guerra que seria muito mais complicada, como eu digo antes. A guerra no Iraque é brincadeira perto do que teria sido uma guerra no Irã. Um país de 70 milhões de habitantes, com muito mais coeso, enfim. Sendo que o Iraque também foi um desastre absoluto, mas enfim. Então, eu acho que o livro aborda esses temas. Ele não aborda muito a América do Sul, porque a América do Sul foi abordada nos outros, e talvez seja objeto de um livro futuro, se eu tiver tempo ainda e paciência de fazer, mas teria que ser uma coisa diferente, porque um desafio para mim, eu gosto muito de fazer essas narrativas, em que, digamos, a parte teórica se mistura com os fatos, como eles se passam. Então, por exemplo, você vai encontrar aqui uma descrição de como foi o encontro do Lula com o Ayatollah Khamenei. Né? Isso é uma coisa interessante, você não sabe como é que é a sala onde está o Ayatollah Khamenei. Eu imaginaria que pelo menos um tapete persa ia ter, porque já que nós falamos da persa, mas não, era de uma austeridade de fazer inveja a qualquer monge medieval. A sala tinha um tapete assim, meio marronzado, etc. E as únicas peças de decoração eram as bandeiras e um retrato do Ayatollah Khomeini, né, o antecessor dele. E foi um diálogo interessante, etc. Mas enfim, tem detalhes assim, semi-pitorescos dentro da política que aparecem que não apareceriam numa descrição puramente teórica, ou mesmo numa análise fria. Então, isso foi o que nós fizemos. Eu poderia falar um pouco do mundo de hoje, dos desafios do mundo de hoje, mas eu acho que eu vou deixar por aqui, porque é muita coisa, não dá para falar de tudo, mas eu só queria talvez fazer uma referência final, porque eu fui há pouco tempo, fui à Palestina, já nesse mês e meio atrás, já nesse período dessa nova intifada, assim chamada intifada das facas, e momento de grande tensão, e eu estou convencido que, claro que você não tem uma relação de causa e efeito simplista, é uma coisa muito complexa, o surgimento do Estado Islâmico, e muitos outros fatores. Acho que um dos principais fatores do surgimento do Estado Islâmico foi que as pessoas vão dizer, não, mas a ideologia wahhabita e tal, ou, digamos, uma ideologia radical que existia lá, mas aquilo estava ali, e estava ali durante 200 anos, e não se expandiu. E quando agora você destrói a estrutura de um Estado totalmente, acaba com o exército, acaba com todas as forças que existiam no país, recria rivalidades entre facções religiosas, xiitas, sunitas ou étnicas, como os curdos, tudo isso ressurge de maneira muito forte. Claro que isso cria, não há vácuo de poder, então ali, digamos, as pessoas que tinham essa ideologia começaram a ter mais força, né? Isso é o que responde pela existência da Al-Qaeda e mais fortemente do Estado Islâmico agora. Né? Então, enfim, fazer uma análise mais profunda, pararia aí. Mas por isso que eu digo que agora, no centro disso tudo,
existe um ressentimento muito forte da atitude ocidental em relação aos árabes. E o símbolo desse ressentimento, o símbolo dessa atitude de descaso, vamos dizer assim, internacional, tem os problemas internos dos países também, com migração árabe, islâmica, pessoas que acabam com mosquitos. Uma coisa curiosa outro dia que eu vi é que as pessoas de terceira geração têm menos sentimento de afiliação ao país, seja a França, a Bélgica, do que os da primeira geração. Curiosamente, ele foi piorando desde a melhor. Mas além desses problemas todos, o símbolo disso todo é, digamos, a indiferença com que é tratada a questão da Palestina. Inúmeras resoluções do Conselho de Segurança da ONU, inúmeras resoluções da Assembleia Geral da ONU, ou as manifestações da Assembleia Geral da ONU, e a solução única possível, no curto e médio prazo, porque eu não vejo outra, qualquer outra implicaria problemas ainda maiores, que é a solução dos dois Estados, baseada em dois Estados, ela vai se tornando cada vez menos viável, porque os assentamentos israelenses vão penetrando cada vez mais fundo na Palestina, a tal ponto que, digamos, falar num Estado palestino coeso parece uma coisa de ficção quase. Né? Então, esse ressentimento, essa humilhação, você vê passar uma autoestrada a qual você não tem acesso, passa pela sua terra, pelo seu quintal, mas você não tem acesso. Só o carro com placa palestina não anda por aquela autoestrada, tem que fazer uma volta de não sei quantos quilômetros a mais. Tudo isso vai gerando, além dos fatores, pobreza, desemprego, etc., um nível de ressentimento muito grande. Então, eu acho que o fato de ter aqui, por acaso, a Palestina no centro do mapa também acaba sendo uma coisa simbólica. Tá bom, muito obrigado pelas perguntas. Obrigado, embaixador, pela fala, certamente. Enfim, hoje o professor Marcelo Mariano, enquanto vimos com o embaixador em Ribeirão Preto até Franca, comentava depois com o professor Marcelo uma memória prodigiosa apenas para falar sobre Brasil, que conversávamos ao longo desta curta viagem, mas tenho certeza que, obviamente, pelo espaço, né, digamos, de 50 minutos, uma hora, não dá para esgotar todos os temas e tudo que gostaríamos de conversar, mas certamente a exposição foi instigante e imagino que provavelmente várias pessoas queiram fazer perguntas. Então, só pedir para o Ricardo, que vai levar o microfone até quem quiser fazer perguntas, para a gente fazer inicialmente uma rodada de 3 perguntas e pediria a gentileza de, além de se identificar, que fossem breve nas questões, por gentileza. Ok? Obrigado. Boa noite, ministro. Meu nome é Vitor, sou doutorando em História. Primeiramente, agradecer pela presença e agradecer por tudo que você fez pelo país. Minha pergunta é breve, dentro de um contexto histórico. Nós não estamos vivendo, desde a década de 70, um ciclo na região do Oriente Médio, que tem início com a crise do petróleo, a Revolução Iraniana e também a invasão da União Soviética no Afeganistão. Um atual ciclo ainda dessas questões, tendo em vista que hoje, por exemplo, um avião russo foi abatido pela Turquia. Então eu queria perguntar para o senhor em termos de geopolítica, quais são as questões que estão sendo colocadas aí que muitas vezes nós não temos acesso a esses grandes problemas através da mídia. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua exposição. Meu nome é Júlia, sou da terceira ano de RI e eu pesquiso Aliança do Pacífico e os impactos nos interesses brasileiros para a integração regional. Você já respondeu na sua exposição uma das dúvidas que eu tinha, mas eu queria saber qual que é a percepção brasileira da inclusão do México na Aliança do Pacífico. Seria uma volta da rivalidade entre Brasil e México sobre a liderança
na região seria uma tentativa de contrapor o projeto brasileiro na América do Sul? Enfim, essa é a minha pergunta. Meu nome é Eliana, eu sou com uma aluna especial, né? E eu estou aqui no Franca, do mestrado, e passei para participar dessa palestra do senhor. Eu gostaria, eu sei que o senhor já esboçou sobre o papel do Brasil dentro da OMC, né? Eu gostaria que o senhor falasse mais a importância do Brasil na OMC, e hoje o diretor-geral da OMC é um brasileiro, né? O diplomado Roberto Azevedo. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre a importância do Brasil dentro das rodadas. Obrigada. Dá para aquele rapaz com a camisa branca ali que ele estava frito. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer ao senhor embaixador por ter vindo aqui a Franca. Por ter dado a palavra. Também. Minha Ele pergunta faz muita simulação, o poder do presidente de uma reunião é dar a palavra. Fingir que não viu a mesa é soberana. A primeira coisa a pergunta que eu tenho é que o senhor já falou do papel incisivo do Brasil, tanto na construção do Mercosul, quanto do Mercosul com o Pacto Andino, na construção da Unasul. Eu gostaria de saber se agora, mais com a consolidação da Unasul, se a Unasul vai obscurecer o Mercosul, se os dois podem coexistir, qual que seria a relação a longo prazo dos dois blocos. Obrigado. Como é seu nome mesmo? Bom, responder essas então? Bom, vou tentar responder, as perguntas algumas são muito amplas, né, para eu responder, assim, uma vez é quase que uma outra dissertação. E, bom, resumir as questões do Oriente Médio é uma coisa quase impossível, né, porque você tem todos os tipos imagináveis ali de rivalidades, de situações ocorrendo. Muito difícil fazer uma coisa muito sumária. Eu costumo insistir um pouco nesse aspecto de que a questão central, né, é evidente que não quer dizer que se resolvesse a questão central, tudo ia cair no lugar automaticamente. Não é assim. Mas a questão, digamos, sem cuja resolução as outras não poderão ser resolvidas, é a questão Israel-Palestina. Eu acho que a não solução de Israel-Palestina gera sempre mais conflitos, até gera, digamos, a necessidade de uma competição para ver quem é mais contra Israel. Quer dizer, eu acho que às vezes é um erro de percepção do lado às vezes até acho eu, de Israel, de achar que por causar uma divisão entre eles é bom. Eu não sei, pode ser bom no curto prazo, porque obviamente estando divididos não vão se, por definição, não estarão trabalhando em conjunto. Mas eu acho que há também essa sensação de saber quem é mais militantemente contra. E não tenho a menor dúvida. Hoje em dia, o Estado Islâmico está lutando lá, eu acho que ele não vai prosperar, penso eu, mas digamos, ele está lutando lá contra o que resta de autônomo ainda no Iraque ou na Síria, mas no dia que ele tiver conseguido consolidar, ele vai se voltar contra Israel, não tenho a menor dúvida sobre isso, se voltar de uma maneira muito violenta, como já está ocorrendo, aliás, com países ocidentais, né? Acabamos de ver agora na França. Então eu acho que se querer resumir tudo, ele é muito complexo. Por exemplo, cada país tem uma situação muito peculiar. Por exemplo, a Turquia é um país que é, digamos, onde tudo isso era parte do Império Otomano, né? Aliás, tem um livro que foi, aliás, traduzido para o português, que eu pedi para traduzir, e foi traduzido ali pela Fundação Alexandre Guzmão, o nosso participante aqui. Um livro que se chama, em português chamou Paz e Guerra no Oriente Médio. Em inglês chamou The Peace to End All Peace, que é a história basicamente a história das negociações entre França e Inglaterra no final, durante a Segunda Guerra, a propósito do desmembramento já previsto no cerco do Império Otomano. Grande parte da raiz dos problemas que depois surgiram, em parte está ali. Mas é claro que vai além disso e a questão é muito mais complexa. Mas falando da Turquia, por exemplo, a Turquia é um país que era até certo ponto é ainda, mas era muito laico, né? A revolução do Atatürk foi justamente criar um Estado laico na Turquia, que sobrou do Império Otomano.
contrastando com a região. Então, a Turquia se via ali como um exemplo. Eu acho que isso acabou levando também, não posso fazer julgamentos aqui apressados, mas acabou levando a que ela pudesse assumir, achava que assumir um papel de liderança, que depois foi contestado, e essa é uma das raízes do posicionamento da Turquia na questão da Síria. Agora, o que vai acontecer com o avião russo, não sei, é uma coisa mais complicada, não sei, não sei se entrou no espaço aéreo, se entrou. Bom, vou deixar por aí o Oriente Médio, porque é muito amplo. Mas vale por essa indicação bibliográfica. Você que é historiador, The Peace to End All Peace. Em português, a paz e guerra no Oriente Médio. Júlia falou da Aliança para o Pacífico e a questão do Médio. Bom, eu não sei se tudo isso tem uma estratégia pré-concebida e aonde ela pode ter sido pré-concebida, não sei. Eu acho que há um lado, digamos, midiático muito forte na questão da Aliança para o Pacífico, para justamente ter algo para contrapor ao Mercosul. Eu acho que certamente grande parte dos analistas econômicos, analistas políticos dos grandes centros, sobretudo os anglo-saxões, eles não gostam do que é o Mercosul, não gostam da ideia de ter uma América do Sul aqui independente, podendo ter posições próprias em relação a vários temas, se coordenando, inclusive, em relação a vários temas, não de forma absoluta, mas em muitos dos temas isso ocorreu, políticos, até como, por exemplo, o reconhecimento da Palestina. O Brasil reconheceu a Palestina, logo em seguida um grupo enorme de países reconheceu. Então, se isso é manipulado ou não sei. Eu acho que esses países têm em comum o fato de terem políticas semelhantes, mas a proximidade de um com o outro é algo menos palpável na realidade. Esse dado que eu mesmo não conhecia quando eu fui olhar, de que o comércio de qualquer um deles é maior que o Mercosul, os outros países da Aliança do Pacífico, é um dado muito, digamos, cala a boca de qualquer analista do Economist que vem dizer que e depois é o seguinte, quer dizer, eles são países que o fato deles terem muito acordo de livre comércio decorre, o México é um caso à parte, vou comentar um pouquinho mesmo, é um caso à parte, mas decorre do fato de serem economias muito estruturadas em torno de 3, 4 produtos, que são produtos de exportação, commodities em geral. Né? O Brasil também exporta muito commodities, mas o Brasil tem uma indústria razoavelmente complexa, já teve mais, mas enfim, tem. A Argentina também, até certo ponto. Então, quer dizer, são 3 ou 4 países que têm essa visão de exportar aquelas commodities e aquilo. Eu prevejo que o comércio entre eles nunca vai ser muito grande. O investimento até pode ser que, digamos, uma empresa que investe cobre no país, investe outro, isso pode acontecer. Mas o comércio, eu vejo uma certa limitação por essa característica. Bem, agora, com relação aos 3 países sul-americanos, né, que é o Chile, Colômbia, o Brasil e o Mercosul já tem acordo de livre comércio com ele, como mencionei, de modo que eu acho que isso não afeta em nada, do ponto de vista real. A presença do México pode ter esse sentido que você falou, eu também não excluo que, digamos, pelo menos na cabeça de quem promoveu mediaticamente isso seja um fato real. Agora, não há dúvida que os países seguem uma política parecida. Eu acho que isso foi... Agora, eu acho que nós não podemos ficar parados, e não adianta a gente achar ruim. A gente tem que tomar as nossas iniciativas. Isso poderia ter acontecido 10 anos atrás. O Chile, o Peru, a Colômbia já estão começando a negociar sobre acordos de livre comércio. Mas o esforço do Brasil de fazer um acordo, de procurar integrar a América do Sul, foi levado em conta. Eu ouvi do presidente Lagos, do Chile, a seguinte frase, numa reunião com o presidente Lula, mas ele disse para mim, na realidade, assim, meio que comentando ao mais, disse assim, olha, se eu soubesse que o Brasil ia dar tanta atenção à integração da América do Sul, talvez eu não tivesse começado a negociar esse acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Então você tem que estar presente e oferecer outras alternativas, ou então deixar que eles façam lá, mas a gente encontrar uma maneira de conviver com isso. Né? Agora, se, digamos, a gente se distancia, deixa simplesmente as coisas acontecerem, eu acho que é um problema real. Agora, só para terminar com a aliança, para terminar assim, nada contra. A única coisa que eu realmente não gosto da aliança, eu não gosto de 2 coisas, todas as duas relacionadas com o nome. Primeiro, a ideia de aliança, a ideia de que é contra alguém ou para se defender de alguém, e aí
como tem o Pacífico, parece que vai estar se defendendo do Atlântico. E segundo, essa ideia de dividir realmente a América do Sul, porque todo o nosso esforço é juntar a América do Sul, né? Inclusive fisicamente. Você hoje pode, eu acho que, não sei se não pode, se por acordo mais, mas enfim, você pode ir teoricamente de São Paulo a Lima de carro, né, em estrada asfaltada. A parte brasileira não tanto talvez, mas enfim, depois que chega no Peru, certamente. Enfim, então, quer dizer, há um esforço grande de integração, até o Conselho de Defesa sul-americano, que nós estamos falando aqui antes do carro, a tentativa até no plano da indústria de defesa de fazer uma integração. Então, se você separa o Atlântico e o Pacífico, eu acho isso desastroso para o processo de integração, e eu não duvido que haja alguém interessado em que esse desastre ocorra. Bom, Eliana MC, Roberto Azevedo, eu poderia falar, olha, são 200 páginas nessa narrativa, tem mais umas 20 páginas de breves narrativas e várias das palestras, das conversas com os jovens diplomáticos são sobre o MC. Então seria muito difícil resumir assim. O que eu posso dizer é que para o Brasil, que as pessoas, é muito comum você ouvir um comentário, por que o Brasil escolheu o OMC em vez de acordos bilaterais? Bom, primeiro porque as coisas que mais nos interessavam só era possível obter no OMC. E até hoje continua sendo dessa maneira. Então, o esforço tem que ser lá. Segundo, porque naquela época que nós estávamos envolvidos, todos estavam, porque o próprio mandato da União Europeia exigia que eles terminassem a rodada de Doha antes de concluir, em definitivo, de negociar, mas concluir em definitivo o acordo com o Mercosul. E, claro, porque lá você tem também um maior equilíbrio entre os países. Talvez você não consiga coisas tão ambiciosas em certos setores, mas em compensação consegue coisas mais equilibradas. Na ALCA, para dar um exemplo, todo o esforço que nós tínhamos feito foi vitorioso para conseguir um acordo na declaração de propriedade intelectual e saúde, tipo Sanel, iria por água abaixo, né? Você queria fazer tudo, iria por ALCA abaixo se nós tivéssemos aceitado o acordo da ALCA tal como ele estava proposto. E esse, aliás, foi uma pedrinha que ficou até o final. Isso que nós conseguimos mudar muitas coisas, mas isso aí não era possível, a ALCA eles não abriam mão e também não estavam dispostos a dar em troca o que a gente queria. Então a ANC para nós é de grande importância. O Roberto Azevedo, como você sabe, ele é um diplomata de carreira, foi meu colaborador direto, inclusive quebrei até um paradigma, nomeando ele como subsecretário antes de ele ser promovido a embaixador, coisa que não era comum, e eu acho que eu não errei, porque ele fez uma carreira de méritos próprios, naturalmente, muito boa depois, se tornou diretor-geral da ANC. Agora, eu acho que hoje, eu lamento, quando me perguntam, qual o maior êxito, qual a maior frustração, eu não sei qual foi o maior êxito, mas a maior frustração para mim, na área de relações internacionais, foi a rodada de Doha. Porque o empenho físico, psicológico, intelectual, de equipe, não só de uma pessoa, de agregação diplomática, imenso em toda a rodada do Doha. E nós chegamos muito perto de um acordo, mas muito perto de um acordo que era muito grande, muito já, digamos assim, complexo, com detalhes sobre, não era só, digamos, os subsídios domésticos vão diminuir, portanto, isso tinha também. Então tem um limite, mas ele dizia para quanto era o limite para cada produto, como é que poderia o máximo de mudança que podia haver, enfim, era um nível de detalhe muito grande em todas as áreas. Mencionei isso porque é um que nos interessava especialmente. Então, mesmo que se chegue a um acordo, agora, na Nairobi, não sei se já deve ser próximo agora, eu acho que mesmo que se consiga um acordo, eu espero que consiga alguma coisa, ou pelo menos não terminar, declarar encerrado, como acho que os americanos estão querendo fazer agora, mudaram o foco totalmente para as negociações regionais, sobretudo. Porque aí também tem um sentido anti-China, né? Quer dizer, se você pensar essa Trans-Pacific Partnership, na realidade, grande parte é um pouco para, economicamente, criar uma muralha da China às avessas. Não é a China se protegendo, é a China sendo cercada economicamente. Eu estou também simplificando um pouquinho, mas enfim, faz parte de uma aula rápida de simplificação. Bem, então eu vou passar para o Mercosul na Sul. Olha, eu acho que é preciso ter uma... eu não sei se sempre há clareza da interdependência entre as duas coisas e também sobre a interdependência entre o econômico e o político. Há uma tendência a dizer, não, o Mercosul é mais econômico, mais comércio, e o Unasul é mais político. É um pouco assim,
Mas não é totalmente. A Unasul não existiria se não tivesse havido esse esforço para ter os acordos de livre comércio na América do Sul como um todo, porque é isso que dá uma realidade, porque eu acho que algumas vezes isso também tem que deixar de lado, na minha opinião. Eu acho que essa concepção fica muito clara. Há limitações que você pode fazer no Unasul em relação ao Mercosul. O Mercosul se não mudarem, uma união aduaneira. Aliás, eu acho que até essa atitude mais flexível da Argentina, possível com o Macri, todo mundo, eu não sei, naturalmente, os argentinos têm que escolher os líderes deles, obviamente, e parece que é uma pessoa que quer muito colaborar com o Brasil, também, independentemente de outros aspectos. Mas, eu acho que até, digamos, uma maior flexibilidade da Argentina talvez ajude a não mexer na tarifa externa comum, que é algo que, até nessa plataforma do PMDB, eu não estou querendo entrar em política não, mas só para as pessoas saberem, essa plataforma aí, nova do PMDB, que o próprio Fernando Henrique disse que estava a liberar algo mais, ela propõe a flexibilização do Mercosul para que cada um possa negociar por si. Isso foi tudo que nós tratamos de evitar que ocorresse, né? De fazer, digamos, de ter uma visão conjunta, se possível, da América do Sul, quando não possível, pelo menos do Mercosul. Achar que você em separado vai obter mais é uma ilusão enorme. Você é mais fraco. Você pode até no curto prazo conseguir alguma coisa porque o outro não está querendo fazer uma concessão e sozinho você faz. Mas no conjunto você perde. Não tem a menor dúvida, a União Europeia não nasceu nasceu por razões políticas, mas se manteve economicamente por isso. Eu acho que é um pouco, eu acho que são complementares o Mercosul e o Unasul. Eu acho que o Mercosul é o núcleo duro da integração, digamos assim, mas a Unasul é muito importante também, porque inclui outros países que fazem o Mercosul, e com os quais nós temos também importantes acordos de comércio, de investimento, agora são feitos, etc. Segunda e última rodada. Boa noite, meu nome é Juliana, eu curso o segundo ano de Relações Internacionais aqui da casa. Eu pesquiso em política externa com a excelentíssima orientação do professor Dr. Montini. E eu admiro muito o seu trabalho e agradeço imensamente tudo que foi conquistado pelo seu trabalho no âmbito internacional, enquanto eu sou responsável por isso nas relações exteriores. Eu gostaria de perguntar a sua visão das potencialidades que o Brasil possui hoje de assumir uma cadeira do Conselho de Segurança como membro permanente da ONU. Obrigada. Boa noite, ministro. Antes de mais nada, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou graduando último ano em Direito aqui na faculdade. E a minha monografia, que eu vou defender até a semana que vem, ela trabalha com política externa brasileira, direitos humanos e primavera árabe, focadamente no responsibility brasileira, direitos humanos e primavera árabe, focadamente responsibility while protecting. E nesse panorama, a minha pergunta seria para o senhor: como o senhor enxergaria o avançar da defesa brasileira em matéria de direitos humanos no cenário internacional? Se o Brasil ele conseguiu se provar um defensor de direitos humanos para a comunidade internacional, politicamente falando. Mais um alvo. Oi, boa noite, ministro. Meu nome é Ângelo, sou do terceiro ano de Relações Internacionais. E o que eu queria perguntar para o senhor é mais ou menos o seguinte: é sobre as eleições na Argentina agora, que acabaram de ocorrer. Então a gente tem o Macri, de certa forma, anunciou na pré-campanha, uma das primeiras coisas que ele falou foi em relação à Venezuela e como a Argentina se portaria em relação à Venezuela. E eu sou entusiasta realmente da integração sul-americana por uma série de motivos. E eu tenho muito receio, tanto que a Argentina nos deixe, como que a Venezuela nos deixe. Gostaria que ambas estivessem juntas, mas tem que ser conveniente para todos, tem que ser bom em diversos pontos de vista para todos. Eu acho que o Brasil vai ter que articular. Como o senhor pensa que o Brasil tem que articular esse papel
essa união entre Brasil, Argentina, Venezuela, se é possível, e quais são as perspectivas para a gente poder aí fazer essa barganha política, econômica e trabalhar pela coesão do nosso bloco econômico e político. Obrigado, ministro. Bem, bom, primeira questão, minha permanente para você de segurança. Ele perguntou se não tem uma permanente. E a evolução, eu praticamente participei desde o início, seja como ministro, Itamar Franco, embaixador na ONU, depois como hiatozinho, quando fui embaixador em Genebra, eu fiquei mais atento econômicos naquele período, embora tenha tratado também muito de forma de direitos humanos, mas não acompanhei tanto a questão da política. Depois fui ministro, voltando a ser ministro, voltei novamente a tratar, criamos inclusive o outro G4, eu queria dizer o seguinte, também para simplificar um pouquinho, se você está com interesse no tema, eu escrevi um artigo de 60 páginas, que está numa reunião, isso eu acho que é de graça, não sei se eu tenho facilmente, da FUNAG também, estou fazendo propaganda aqui da FUNAG, meus livros todos não foram editados pela FUNAG, né? Eu quero dizer isso, foram edições puramente, não, porque os meus são caros. Não, mas não é só isso, é porque eu não queria ter nenhuma vinculação com o governo, dizer o que eu quero, o que eu penso, e não ninguém pensar que eu estou ali subsidiado por quem quer que seja. Né? Então, a FUNAG, eu não podia me recusar a fazer um artigo para um livro comemorativo de 70 anos, não. Então, esse aí é um livro comemorativo que existe, eu acho que, não sei se existe eletronicamente, acho que sim. E lá tem um artigo de 60 páginas que eu escrevo sobre a evolução desse processo, um pouco assim no tom de narrativa também, como se fossem apontamentos para um caderno de memórias, o subtítulo do artigo. É um processo muito complexo, você seguramente conhece as dificuldades, eu acho que é uma coisa que mais cedo ou mais tarde terá que ocorrer. Agora, como mais tarde será, eu não sei. E o que é preciso que ocorra antes para que haja essa mudança é também uma questão a se levantar. Veja bem, o que existia antes na parte econômica financeira era o G7 e o G8. O G8, na verdade, não era nem bem o G8, era o G7. O G7 que se reunia na parte econômica financeira, depois ele chamava o presidente da Rússia para ter um G8, porque era o época do Yeltsin e tal, ele se comportava bem, e tinha bomba atômica, então tinha que manter ele ligado ao grupo. Né? Mas a parte econômica era o G7. E depois da crise do Lehman Brothers, houve a percepção que o G7 não dava mais. E eu disse uma vez em Paris, que eu disse que era G8, até acertei por outros motivos, mas que o G8 estava morto. Né? E a mídia brasileira me trucidou, que frase arrogante, não sei o quê, etc. Mas não, de fato, eu disse isso naquela ocasião. 2 ou 3 meses depois, 4 ou 5 meses depois, o presidente Obama disse de uma forma mais simpática, dizendo que o G20 tinha se transformado no principal, Premier Forum, o principal fórum de discussão de assuntos econômicos e financeiros. Quando falava do G8, estava morto. E não era mais o que ele pretendia ser, que era o principal fórum de discussão dos temas econômicos e financeiros. Então, mas precisou ocorrer a crise do Lehman Brothers, é o símbolo, né, da crise financeira, para que os países mais ricos percebessem que não podiam mais lidar com assuntos sozinhos e tiveram que chamar países como os BRICS, enfim, México e alguns outros países em desenvolvimento, etc., para participar. Perceberam que isso era indispensável. E assim está até hoje. O G20 é hoje o mais importante do que o G8 ou o G7 de discussão de temas econômicos. Embora o que ele pode ter também tenha, de alguma forma, limitações quando você passa para a parte institucional, FMI, Banco Mundial. Mas então precisou que isso acontecesse. Eu notei que os fatos atuais, sobretudo agora, em relação ao terrorismo em geral, mesmo antes dos eventos na França, mas reforçado pelos eventos na França, a resistência dos Estados Unidos, isso não é uma coisa boa. Mas, às vezes as coisas boas nascem de coisas não boas, né, para prevenir que elas se repitam. Então, eu notei uma coisa interessante. Pela primeira vez, de uma maneira nítida, temas relacionados à paz e segurança foram tratados pelo G20. É uma percepção de que você não vai conseguir lidar com os grandes temas globais da paz e segurança sem a participação de outros países fora do âmbito do SPECIM e fora do âmbito do que seria o G8 ou o G7. Né? E eu acho isso uma coisa interessante,
Agora, é mais fácil isso ocorrer num fórum informal do que na ONU, porque na ONU isso exige uma mudança da carta, né, que é complexa, porque para mudar a carta da ONU você tem que ter a aprovação na Assembleia Geral por 2/3 e depois a ratificação por 2/3 novamente, entre os quais os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, os 5 membros permanentes não ratificados não entram em vigor. Bem, eu acho que isso é uma coisa que você pode ir avançando, mas é difícil. Agora, eu acho que essas novas situações criadas, em que a presença de outros países está sendo... Eu li um artigo muito interessante, aliás, eu tenho citado muitas pessoas ultimamente, chama-se Anne-Marie Slaughter. Eu não mencionei o nome dela antes, mas, por exemplo, em relação ao tema do acordo do Irã, ela foi a primeira americana, norte-americana, na época outros escreveram, na época do acordo, mas que assim, passado um ano, 2 anos depois do acordo, ela escreveu um artigo no Financial Times dizendo que estava na hora de revisitar o acordo da Turquia e do Brasil. E agora ela escreveu um artigo que é interessante. Ela escreveu um artigo, está no momento de países como o Brasil, a Índia, que são pretendentes ao Conselho de Segurança, a minha permanente, se envolverem mais no problema da reconstrução da Síria. Bom, você poderia pegar essa frase, virar ela de cabeça para baixo, e dizer, está na hora de vocês que querem que nós tenhamos um envolvimento maior, não necessariamente militar, mas político, nessas questões, de nos colocarem, de facilitar a nossa entrada no Conselho de Segurança. Né? Você vê a coisa por um outro ângulo. Então, há uma mudança de percepção sobre o papel que os países podem ter. É mais fácil, repito, que isso ocorra nos mecanismos informais do que o mecanismo formal da ONU, que é o indispensável, porque ela é a base legal. Mas eu acho que é um passo para que haja uma certa mudança de pensamento. Essas coisas levam muito tempo para acontecer. Né? Então, a Carta da ONU é uma constituição no país. Mudar a constituição do país é uma coisa muito difícil. Né? Você tem que ter, aqui no nosso, 3/5, 2 vezes, etc. Então, a Carta da ONU também, 2/3, todos os países membros permanentes têm que ratificar, etc. Mas eu não acho possível. Eu acho que pode evoluir. Agora, quanto tempo vai levar, não sei. Agora, eu acho que esses fatos, a realidade que vai mostrar aqui, não é uma questão, quer dizer, não é questão de atender uma demanda do Brasil, da Índia, não é uma questão de prestígio nacional, embora inegavelmente esse aspecto entra também. Não. Mas como criar o G20 da maneira que foi criado. Eu vi muito esse período da criação do G20 e havia ideias do presidente Sarkozy de criar uma nova organização, uma nova entidade, digamos que ele estava pensando em outras formas, baseadas no G8, mais 5, que já tinha 20 anos, alargar um pouquinho e tal. Aí quando de repente o Bush vem e propõe o G20. E aí foi assim, o G20 trouxe o G20 simplesmente porque era fácil, porque já existia um G20 no FMI. Não existe, diferente do G20 já existia o G20 no FMI, só que ele não era importante, ele era se reunir com muito assessor. E aí quando ele propõe a cúpula do G20, muito difícil. Quem sabe o fato desse sistema de paz e segurança terem sido tratados na reunião da Antália, etc., também não vai fazer com que isso, por exemplo, eu acho que devia haver de maneira mais frequente, e até a pouco amortece um pouco essas rivalidades presumidas na América Latina, porque a Argentina e o México são membros do G20 também, seria possível talvez ter relações de ministros das relações exteriores, para tratar desses temas. Não é a deliberação final, porque essa tem que ser no Conselho de Segurança, mas cria um clima. Né? Não houve o G5+1 negociando com o Irã, poderia ter um G5+3, por exemplo, de repente, que inclua os países do IBAS, por exemplo, membro permanente do Conselho de Segurança, +3. O BRICS já está todo inteiro aí também. Então, não sei, são várias fórmulas, geometrias variáveis, que gostam de dizer os franceses, que podem ocorrer. Carlos Eduardo, os direitos humanos é uma problemática muito grande. Eu também escrevi um artigo longo sobre isso na revista brasileira de política externa, para deixar clara a nossa posição. Depende muito do ângulo pelo qual a questão é vista. Eu diria que nós, em geral, favorecemos mais a persuasão do que, digamos, a imposição das sanções. Eu acho que é muito difícil se querer impor a um país, porque isso cria ressentimentos, faz com que, ao contrário, haja... eu conheci, vou dizer uma coisa verdadeira, eu conheci altos funcionários cubanos que
porque não queriam que o embargo fosse levantado, no fundo. Eles não diziam isso, mas eu sabia, porque eles sabiam que o embargo, no fundo, era um fator de coesão para o sistema político. Então, quando se ataca de maneira muito forte, muito frontal, o país se recolhe. Eu acho que é mais pela persuasão, pelo diálogo, pela convivência, né? A convivência com países de, eu falei há pouco, um aspecto dos direitos humanos. Ver uma mulher falando em nome da América do Sul, eu acho uma coisa extraordinária. Claro, no meio dos países árabes. Então, por esse lado. E para você ver como, digamos, essa adesão aos direitos humanos tem matizes, um pouco de hipocrisia, eu vou citar só um caso. Isso foi até antes do governo Lula, eu era embaixador em Genebra, e nós propusemos, foi uma ideia que me ocorreu na época, porque estava havendo várias manifestações desse tipo em alguns países europeus, eu fiz uma resolução muito simples, depois eles complicaram um pouquinho, eu queria uma resolução mais simples, dizendo assim, bastava dizer o seguinte, considerando isso, considerando aquilo outro, um e único. O racismo é incompatível com a democracia. Então, essa resolução muito simples causou um rebuliço enorme. Os países não queriam aceitar, porque eles achavam que o país em desenvolvimento podia falar de direitos sociais, direitos econômicos, podia até falar de racismo, mas dentro da parte de direitos sociais. Não falar em direitos civis e políticos, que será uma prerrogativa dos países ricos para se dirigirem aos outros países, mais pobres em geral, ou os antigos países, a Rússia, etc. Então, essa resolução é uma coisa interessante. Eu vi o embaixador dos Estados Unidos, que era negro, direitos humanos, constrangidamente dizer, olha, nós estamos com dificuldade de aprovar essa resolução, porque tem aspectos legais. Como assim? Não posso acreditar, né? E, bom, eu sei que aos poucos, com a conversa, a discussão, nós fomos conversando, ninguém se atreveu a votar contra e ela foi aprovada por consenso, e agora ela é aprovada todo ano, cada um tem que ser mais para acompanhar. Mas isso é um episódio real, e um delegado de um país europeu foi perguntar ao nosso delegado, quem pediu a vocês para fazer essa como se o Brasil não pudesse ter ideias. Hoje em dia não se atreveria para eu falar isso, a gente sabe que o Brasil pode ter ideias. Enfim, então é um pouco que eu poderia fazer com comentários, não uma resposta ampla, porque, enfim. Olha, Argentina e Venezuela, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a integração da América do Sul é uma coisa fundamental. É muito importante, creio, para a América do Sul, é muito importante para o Brasil, obviamente, que tem fronteiras com quase todos os países, até por esse lado é assim. E até porque eu acho, eu costumo dizer isso, que nós vivemos hoje um mundo de grandes blocos. Né? A União Europeia é um bloco, os Estados Unidos é um bloco em si mesmo, a China é um bloco em si mesmo. O Brasil é grande, mas o Brasil não é um bloco. Ele é grande, mas não é tão grande assim, em termos econômicos, quando você compara com essas poderosas economias. Já a América do Sul, sim, pode ser um bloco. Então, é muito importante essa integração para nós. Mas eu acho que é importante para eles também, porque dá mais coesão e, sobretudo, porque reforça a paz na região. Por isso é que essa ideia de aliança do Pacífico, ela tem algo que não me soa bem. Algo que não me soa bem pelo lado de criar uma divisão na América do Sul, de ter o Pacífico é de um jeito, o Atlântico é de outro. Não sei, ela tem para mim um fato de aliança, é algo que não me soa bem. Mas está lá, não pode. O que nós temos de trabalhar mais fortemente pela integração. E eu concordo plenamente com você, você está bem triste, como você disse, que o Brasil tem um papel fundamental nisso. O Brasil tem um papel fundamental, o Brasil é para muitos, inclusive, um ponto de equilíbrio. Independentemente das simpatias nossas, o Brasil vai, mas só que está no meio termo, não é? Porque é uma economia grande, uma economia complexa, mas tem uma capacidade de ver também os problemas de um país mais pobre, um país que foi levado a uma maior radicalização em função de determinados aspectos históricos e recentes. Então, o Brasil tem uma capacidade muito grande de mediação, tem uma credibilidade para mediar conflitos. E eu acho, pior que poderia, eu escrevi, quando eu estava no governo do Itamar Franco, quando ele falou a primeira vez da AUCSA, eu escrevi um artigo chamado A Construção da América do Sul. Que pensem bem, a América do Sul foi construída. A América do Sul não é um conceito corrente, o conceito corrente é a América Latina, que é muito fluido, difícil de fazer,
digamos, em termos, exclui o Caribe, para começar, o Caribe anglófono, né? Então fica muito focado só na latinidade, que é um aspecto da nossa realidade. Você tem outro aspecto também, que é a miscigenação, você tem outro aspecto que é a existência de recursos naturais, tem muitos outros aspectos. Então, ou a gente fala de América Latina, na minha opinião, ou fala de América Latina e Caribe, ou fala mais regionalmente da América do Sul, porque aí é uma realidade que tem muitas coisas em comum. Eu acho que um movimento importante é justamente o Conselho de Defesa da América do Sul. Eu espero que isso seja apoiado, desenvolvido, mas eu não estou mais no governo, você sabe, não sei dizer, não. Por exemplo, nós propusemos a criação de uma escola de defesa sul-americana, a Escola Sul-Americana de Defesa, da criação Resúdio, que é uma coisa nova, porque só a única coisa que tinha na região era o Colégio Interamericano de Defesa. Então, enfim, acho que até as pessoas podem aprender algumas coisas úteis, não vou negar, mas não faz sentido você dizer que a prioridade é a América do Sul e não ter um trabalho nesse sentido. Nós criamos e conseguimos eleger um brasileiro, mas até agora não conseguimos resolver o problema burocrático de mandá-lo para lá. Uma coisa inacreditável isso aqui, uma coisa impensável. Enfim, então eu concordo plenamente com você. Isso tudo exige presença ativa. Né? Para você, não basta você ter boas ideias. Em política externa, como em qualquer política, não basta ter boas ideias. Você tem que ter paciência. Política externa se faz com... O inglês tem uma palavra boa para isso, que eu não sei como é que é. Endurance, com resistência física também. Né? Para fazer essa reunião dos países árabes da América do Sul, pedimos um avião emprestado para a Embraer, que na época a FAG não tinha um avião para fazer esse cruzamento, agora tem, não tinha. Eu visitei 10 países em 10 dias. Teve um dia que eu tomei café da manhã, não estou querendo fazer cartaz, não, estou dizendo como é que são as coisas. Eu tomei café da manhã em Doha, no Catar, almocei no Kuwait e jantei no Líbano. Eu queria continuar, mas a tripulação disse que não, chega. Então eu preciso ter. Eu fui 7 vezes em 2 anos ao Equador. O presidente Lula, no primeiro ano do mandato, recebeu todos os presidentes da América do Sul. E nos 2 primeiros anos, se você for um pouquinho liberal, deixar chegar até março, abril, ele visitou todos os países da América do Sul, inclusive países menores, Então, essa presença é muito importante, porque você ouve as queixas, porque você pensa que integração é que nem casamento. Não adianta você assinar lá no papel do casamento, ou ouvir o padre dizer que você vai ser feliz até a morte, não sei o quê, que ele não vai separar, no sofrimento, na alegria, etc. E tal. Aquilo é um compromisso que você tem que renovar a cada dia. Integração é assim. Então não basta que o presidente seja integracionista, que o ministro seja integracionista, você precisa que o guarda de esquina seja integracionista. Você sabe que uma das maiores dificuldades que a gente teve foi comprar água mineral do Uruguai. Nem sei se continua comprando, porque é diabólico a existência da burocracia. Evidentemente representando alguma concorrência. O Uruguai exporta água mineral para todo lugar do mundo, mas não conseguia exportar para o Brasil por razões fitossanitárias. Nós achávamos depois de muitas análises, ida lá da Anvisa, do Instituto de... Né? Isso de normas técnicas, não acho que não é nada. Mas enfim, conseguimos. Uma grande vitória, uma reunião, levamos lá o presidente Lula, serviu água mineral uruguaia na reunião do Mercosul, no Rio de Janeiro. Conseguimos, porque eles reclamavam, vocês só ficam vendendo, não compram nada da gente, etc. Conseguimos vender água mineral uruguaia. E aí, daí uns 1 mês ou 2, um embaixador no Uruguai, que atualmente é embaixador do Paraguai, meu amigo, tinha todo comigo, chamado pelo nome Celso. Eu estou com um problema aqui, caminhões parados na fronteira e não é possível, gente. A gente acabou de resolver isso, teve uma coisa da FISA, não abre normas técnicas, esqueci agora. E método, tudo certinho, não tem mais a razão para negar. Isso não, mas é que eles dizem que eles liberaram para a água com sabor limão, mas essa é com sabor laranja. Realmente não é possível, né? Então, a integração tem que ser percebida. Então eu sempre digo o seguinte, isso tem que ser uma coisa do diário, né? De quebra do preconceito, enfim, muitos outros aspectos, mas as pessoas conhecem, a maioria das pessoas, digamos de classe média, média alta, conhece a Europa, conhece os Estados Unidos, e não conhece aqui, sei lá, o Equador, não conhece, eu mesmo, durante muito tempo foi assim. Então,
tem que reconhecer que é uma área, eu costumo dizer que a minha carreira foi meio simbólica no processo para a Argentina. Eu passei os 20 primeiros anos sem visitar a Argentina. Os 5 anos seguintes, indo lá uma vez por ano. E os 12 meses seguintes, indo uma vez por mês, antes de ser ministro. Então, quer dizer, essas coisas vão mudando, mas é preciso que mude com outras pessoas. Então é isso, eu acho isso. Para terminar, em relação a isso, vou resumir, todo resumo é uma simplificação. Nós precisamos de mais Brasil na América do Sul e de mais América do Sul no Brasil. Obrigado, ministro Celso Amorim, nosso eterno ministro das Relações Exteriores, que essa noite aqui nessa reflexão, combinando coloquialidade, que não significa menos profundidade, que é uma série de temas, mas eu queria só, então, antes de formalmente acabarmos a palestra, só reiterar que aqui do lado de fora, eu acho que podemos continuar aqui, mesmo há uma mesa que está vendendo livros do ministro Celso Amorim, que podem ser pagos, obviamente, em dinheiro, em cartão de crédito, em cartão de débito, então não há desculpas, exceto os próprios recursos que todos nós sofremos, mas faz parte do Brasil. Basta você fazer leitura obrigatória. Pensem que as cópias reprográficas são limitadas, né? A leitura voluntária tem muito mais alto. Mas então, só para reiterar mais uma vez, muito obrigado, dizer que aqui do lado de fora, então, quem quiser comprar e aí voltar eventualmente para a ministra Celso Amorim. Isso, para a ministra Celso Amorim. Autografar, faça uma fila, por gentileza, aqui ao lado, minha esquerda geográfica de quem me vê, isso não. Aqui, esquerda do auditório.